Voltamos agora para o fechamento, para a última unidade, que é sobre o livro didático e as instâncias oficiais avaliativas, tá bom? Recapitulando um pouquinho do que a gente falou na unidade 2, né, sobre as competências e habilidades que devem ser desenvolvidas no indivíduo que conclui o ensino médio, né? Então, ele deve estar apto aí para produzir, utilizar a língua portuguesa de forma favorável para ele e também de forma adequada, em que ele consiga produzir os enunciados, né? E principalmente, que é a finalidade principal da comunicação, é você se fazer ser entendido pelo outro. Então, ele deve não só estar apto a produzir de forma escrita, mas de forma oral. Ele deve estar apto a produzir esses enunciados. A parte que eu acho que já ficou clara, que é a de integração dos conteúdos, esses conteúdos não estarem sendo passados de forma fragmentária. Quando eu digo de forma fragmentada, eu quero dizer que a gente não deve dissociar essas áreas em redação, gramática, literatura, bom, que muitas vezes se faz isso para termos didáticos, né, usando justificativas de fins didáticos, tá? E é dentro desse âmbito que entra as instâncias oficiais avaliativas, né, que nós temos aí o SAEP, o Enem voltado para avaliar o aluno do ensino médio, tá bom? E aí as outras formas avaliativas para avaliar esse ensino, né? E aí poder, né, estruturar ou modificar aquilo que a gente tem nos parâmetros curriculares, aquilo que a gente tem na LDB, né? Então, essas formas, elas são também espécies de parâmetros, né? Espécies de parâmetros que os avaliadores vão pegar e vão ter como base para que se possa fazer uma modificação futura, né? Que foi o caso da modificação falada na unidade 1 da LDB, publicada em 96, né? Que passa a ver o ensino médio como parte da educação básica, não só a vê-lo como parte da educação básica, como ele passa a formar a educação básica. Então, são essas modificações só são possíveis graças aos resultados desses exames. Então, essas formas avaliativas, que muitas vezes são vistas como, né, um prosseguimento, uma etapa ou um protocolo a ser seguido, elas são importantes. Daí, elas serem realizadas, né, terem que ser realizadas, porque elas influenciam até mesmo na organização curricular nacional, né? E foi com base nessas formas avaliativas que a gente vai ter no livro didático a integração do conteúdo de variação linguística, porque já que a gente cobra do aluno, já que a gente tem essa visão do aluno, do adequado, do inadequado, das várias variações linguísticas existentes no Brasil, por que não tratar isso no âmbito da escola e por que também não trazer dentro do livro didático? Agora, atualmente, o que a gente ganha com isso? A gente ganha uma visão mais ampla do aluno, né? Ah, professora, então eu não posso mais criticar uma pessoa que fala assim porque eu tenho que ver outros fatores, né? Como o fato da idade, o fato do nível da escolaridade, o sexo, né, a condição social daquela pessoa. Então, são condições que vão dando essa ampliação até mesmo para que aquele aluno não tenha uma visão de um preconceito linguístico, né? Eu dizer que existe um português mais correto ou um português mais adequado do que o outro, porque nós sabemos que isso não existe, né? O que a gente existe é uma riqueza muito grande e uma variação linguística muito grande dentro do Brasil. Então, isso a gente traz para o ensino e consegue aí ampliar essa visão do aluno. Então, essas formas avaliativas que são vistas como protocolos a serem seguidos, elas têm uma função e têm um papel muito importante. Então, a gente
tem que, antes mesmo de podermos criticar ou falar, mas a gente está fazendo isso e não está adiantando, a gente tem que ver o papel que aquilo ali exerce dentro do processo de ensino, aprendizagem, dentro do âmbito da educação, né, vista como um todo. Então, a gente tem que ter essa visão. Outra coisa, isso, professora, vai tampar todas as lacunas que nós temos na educação, né? Lacunas como algumas dificuldades de interpretação textual, algumas dificuldades do aluno de ler, né? Então, assim, é esse o papel que nós temos como mediador, né? Instigar aquele aluno a buscar um conhecimento, né? Através da leitura. A gente tem aí o auxílio dos recursos midiáticos, né? O livro didático ainda ocupa um papel principal na educação, mas ele vem hoje associado a outros recursos, né? Então, a gente já tem aula em laboratórios. Agora, esse é um fator muito importante, né? Quando o aluno chega, ele espera uma estrutura. Então, a estrutura física da escola contribui muito também para instigar e incentivar o aluno ao estudo ou ao aprofundamento do estudo daquela disciplina, né? Claro que o professor tem o papel mediador muito importante, né? E ele pode estar disponibilizando aí materiais extras para esse aluno. Então, assim, os exames, as formas avaliativas do ensino, eles vão detectar onde estão essas dificuldades maiores, seja avaliando o próprio ensino, seja avaliando o estudante daquele ensino, aquele estudante que acabou de concluir mais uma etapa, e é a última etapa da educação básica, que é o ensino médio. Então, ele tem como isso, como papel principal isso. E são esses dados que vão ser avaliados na hora da modificação de uma organização curricular, na hora da modificação do parâmetros curriculares, naquilo que eu posso modificar em termos de lei, né, das leis de diretrizes e base. Então, eu só tenho essas modificações ao longo da história do Brasil, ao longo da história da educação no Brasil, por meio também desses exames, dessas formas avaliativas, né, seja do SAEP, do Enem. A gente teve durante tempo a Prova Brasil, enfim, e vão surgindo outras formas também avaliativas, tá? Então, a gente tem que ver o papel dessas formas e se elas realmente estão cumprindo com esses papéis, né? Se elas estão realmente sendo favoráveis na hora da utilização para uma reelaboração de um parâmetro, na hora da modificação de um item para que a educação se torne mais ampla e consiga atingir um público maior. Lembrando que o que nós havíamos comentado nas outras duas unidades, né? A LDB, os parâmetros curriculares, eles visam não só um prosseguimento desses estudos, mas um aprofundamento desses estudos. E esse aprofundamento dos estudos, então, ela é feita de forma contínua. Então, a linguagem humana ou até a língua humana, ela está em constante produção e interação com o meio em que esse indivíduo está inserido. Bom, encerramos a unidade 3 e espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento.